Façam agora o seguinte, pessoal. Crie um arquivo chamado agora, salve esse que você tem, né? E crie agora um outro arquivo chamado repetição.php. Repetição.php. Ok? Salva o teu arquivo que você tem agora, cria um novo arquivo chamado repetição.php. Nesse arquivo repetição.php, a gente vai agora aprender alguns comandos de repetição. Vamos lá, criar outro arquivo chamado repetição.php e vamos criar comandos de repetição. Vamos pegar o comando for, por exemplo, aqui. Para que serve um comando de repetição? É para você repetir valores, para você listar registros de um banco de dados, para você trabalhar com informações em maior volume. Como é que funciona a sintaxe do comando for? O comando for é o comando básico para repetição. A sintaxe é assim, ó, para, né, valor inicial, ponto e vírgula, valor final, ponto e vírgula, incremento, execute os comandos. Meu, que bicho cabeludo é esse? Vamos fazer na prática? Veja um exemplo básico. For, abre parênteses, uma variável chamada x, né? X, ela recebe o valor 1, a atribuição, né, que vocês já sabem, ponto e vírgula. Aí, x, até onde que vai esse comando? Até o x for menor ou igual a 3, ponto e vírgula, soma de quanto em quanto? Soma 1 de cada vez. Lembra que aqueles operadores lógicos lá, o x++, ele soma 1 na variável? Como assim soma 1 na variável? Vamos fazer um teste aqui, ó. Qual que é a variável x? A variável x vale 1. Agora faz assim, ó, x++. E manda escrever a variável x agora. X vale 1, certo? Aí eu fiz o quê? Isso aqui, ó, atribui mais 1 na variável. Só isso. Aí, equal x. Então, o que vai acontecer aqui? Repetição.php. Então, eu tenho que acessar agora lá no meu navegador, localhost /repetição.php, certo? Vamos lá, como é que ficou o nosso código? Variável x, eu atribuí ela o valor de 1. Ok, ela está valendo 1. O x++, né, ou plus plus, né, como vocês acharem mais chique de falar, atribui mais 1 na variável. É indiferente do valor que tiver aqui, ele vai jogar mais, vai atribuir um valor na variável. Então, eu vou mandar escrever o x. Automaticamente o valor vai para 2, o valor da variável vai para 2. Então, esse é mais um comando de atribuição, né, que nós temos aqui nos operadores lógicos, né, ó, adiciona 1, lembra? Então, veja lá, x vale 1, x++ atribui 1, e x passa a valer 2. Perfeito? Então, para vocês entenderem como é que funciona o esquema, né? Então, se eu quiser agora colocar assim, ó, o x menos menos, isso aqui vai, tira menos 1, né? Vamos lá, subtrai, mais fácil, subtrai 1 na variável. Então, se eu mandar escrever agora o x, vou pular uma linha aqui, quanto vai estar valendo o meu x agora? 1. Veja só. Por quê? Ele começou com 1, né? Somei mais 1, ficou 2. E aqui eu tirei 1, voltou para ser 1, né? Então, nessa altura do campeonato, ele está valendo 2. E nessa altura do campeonato, ele está valendo 1, porque aqui ele estava valendo 2, eu subtraí 1, ele passa a ser 1 de novo. Isso aqui é uma regra de programação que se vai encontrar em qualquer linguagem. Esse esqueminha do mais, do menos, qualquer linguagem de programação, isso aqui funciona, tá? For pegar aí for pegar JavaScript, for pegar Delphi, for pegar C++, isso aqui é meio universal até, eu acredito. Funciona em qualquer linguagem. Beleza, entendido então o esquema de atribuição, né? Então, quando você quer atribuir o valor numa variável, você vai fazer isso aqui. Tá. Se eu dissesse para vocês agora, faça o PHP escrever o número de 1 até
3. Como é que você iria fazer? Sempre ir pulando uma linha, né? Como é que a gente iria fazer? Eu vou pular primeiro uma linha aqui, ó. Então, vamos colocar lá, desafio, né? Escrever 1 a 3 e pular linha. Como é que você iria fazer, né? Nossa, meu Deus, que desafio power, né? O cara olha assim, meu Deus, cara, um desafio à morte agora. Então, vamos lá. Eu poderia colocar assim, né? Escreveu 1, escreveu 2, escreveu 3. Ah, beleza, tá aqui, ó. 1, 2, 3, certo? Agora, se eu disser para você, ó, escreve aí até 500, pô, aí força a amizade, né? Aí o cara vai ficar aqui até amanhã escrevendo, copiando e colando, né? Vai demorar um pouquinho, né? Até o galo cantar, usando o comando de repetição. Vamos pular 2 linhas aqui para separar bem. Como é que ficaria isso aqui? For, variável x, ela é para começar com que valor? Ah, ela é para começar com 1, ponto e vírgula. Até onde que esse troço vai? Ah, eu quero que ele vá até ele for menor ou igual a 3. Então, ele vai parar no 3. Ok, é para incrementar de quanto em quanto? Ah, eu quero incrementar 1 em 1. Então, eu vou colocar o x mais mais. Então, vou colocar aqui, ó, traduzindo, né? Ficar bem simples de entender. Traduzindo. Então, x começa do valor 1. Então, o limite vai até o 3 e incrementa de 1 em 1. Né? Incrementa de 1 em 1, que é somando de 1 em 1. Beleza? Então, lá, ó, o x igual a 1, x menor ou igual a 3, x mais mais. Beleza? Então, fiz aqui. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa do if. Para você colocar uma instrução apenas aqui, ó, uma instrução, uma linha de código, ele não necessita que você abra e fecha essas chaves, tá? Mas volto a dizer, isso é uma regra que o Samuca usa. Vai fazer comando de repetição, vai fazer for, vai fazer qualquer coisa. Abre e fecha chaves, por quê? Porque fica mais organizado, fica mais fácil de você ver o código, de você entender. Então, isso é uma coisa que Samuca, usa, tá? Você pode fazer sem a chave ali, se você quiser. Mas eu acredito que fazendo com a chave fica melhor, tá? Então, vamos mandar agora escrever o x e vamos pular uma linha. Eu vou fazer diferente aqui, ó. Vou concatenar com aspas simples, que também dá para fazer, ó. Dá para fazer assim e também dá para fazer assim, ó. X. Dá para fazer desses dois jeitos, tá? Eu vou deixar do jeito mais simples, né? Ó, é com x e br. Olha que bonito. Escreveu 1, 2, 3 para você. Então, veja, vamos entender o que o nosso amigo PHP fez. Então, o for, né? Então, de que valor é para começar a variável? Ah, eu quero que comece de 1. Então, x atribui o valor 1, certo? Ok, ponto e vírgula. E agora? Até onde que esse negócio vai? Ah, eu quero que o x vá até quando ele for menor ou igual a 3. Então, se ele for 1, for 2, vai parar no 3. Beleza? Ponto e vírgula de novo. De quanto em quanto ele é para incrementar? Ou para decrementar? Né? O que você quer que ele faça? Ah, eu quero que ele aumente, né? De 1 em 1. Então, enquanto isso aqui for válido, ele vai sempre passar várias vezes por esse comando aqui. Várias vezes. Passa uma, passa duas, passa três, até o limite. Ele vai fazer o quê? Vai pegar essa variável x e vai sempre mudar o valor dela com base nessa condição. Vai escrever para você 1, 2, 3 no teu navegador. Isso aqui, talvez olhando de início, às vezes não entra na cachola. E é normal, tá? Isso aqui eu demorei para entender esse negócio aqui. Não tenho vergonha de admitir, tá? Eu olhava isso aqui, cara, não entendo, não sei onde é que vai essa variável, esse x, esse troço, não entendo isso aqui. Mas é normal, tá? Isso aqui, daqui a pouco, com o tempo, você vai começando a compreender. Basta você ir fazendo os testes e você tentar entender, principalmente,
a lógica por trás desse pequeno bloco de código. Eu vou explicar de novo. A minha variável x, né, qual que é o primeiro parâmetro? Da onde que o x é para começar? Esse variável x pode ser qualquer variável, tá? Pode ser aquela variável idade, pode ser qualquer variável que você quiser. Eu usei o x para ficar menos coisa para digitar. Então, aonde que é para começar? O x começa no valor 1. Então, eu atribuo o valor 1. Beleza. Ponto e vírgula. Até onde que é para ficar executando esse código, esse bloco de código aqui? É para executar até quando? Até o x for menor ou igual a 3. Perfeito. Então, eu sei que isso aqui vai executar 3 vezes. Vou até tirar isso aqui para não confundir. Então, isso aqui vai executar 3 vezes, certo? Por quê? Porque eu sei que ele começou do 1 e ele vai até o 3. Então, 1, 2, 3, certo? Então, ele vai passar por aqui 3 vezes. E vai sempre incrementar de quanto em quanto? De 1 em 1, que é o x mais mais. Então, vamos lá. Executando, ele vai executar 1, 2, 3 no meu navegador. Por que ele executa 1, 2, 3? Porque se você executar isso aqui passo a passo, a primeira vez que ele vier aqui, o x vai estar valendo quanto? O x vai estar valendo 1. Então, ele vai executar, vai aparecer 1, certo? O x vai estar valendo 1. A partir do momento que ele executou esse código, ele vai olhar aqui de novo. O x já está valendo 3? Não, o x não está valendo 3. Ele já aumentou. Então, o x agora está valendo 2. Executa de novo esse cara aqui, certo? Beleza? Executou conforme está aqui no navegador. Aí ele vai testar de novo. O x já está valendo, ainda é menor que 3. Aí ele vai testar, opa, ainda é menor ou igual a 3. Então, o x agora está valendo 3. E ele executa de novo esse pedacinho de código. Sempre incrementando de 1 em 1, conforme está aqui a minha regra, né? E aí ele vai te dar o resultado 1, 2, 3. Muda esse x ali de 3 para 300. Salva e atualiza, ver o que acontece. Lá, ele vai até o 300 agora. Veja lá. Então tá, pessoal. Esse é o exemplo de for, né? Então, um exemplo aqui, ó, se você quisesse usar um incremento diferente, você poderia. Ao invés de x mais mais, você poderia colocar assim, ó. Vamos dizer que você quisesse fazer incrementar 2 vezes, ao invés de uma só. Vamos pegar aqui o mesmo exemplo aqui, ó. Olha só. Ao invés de x mais mais, se você quiser incrementar de 2 em 2, você também pode fazer isso. Ó. Eu coloco aqui no final x igual a x mais 2. Então, ou seja, eu quero que atribua na variável x, né, mais 2 cada vez que passar pelo for aqui, né, pelo bloco de código. Então, isso vai fazer o quê? Vai me imprimir o número 1, que é o início, e vai pular direto para o 3 e vai parar. Por quê? Ele somou 1, somou 2, né? 1 mais 2 já deu 3. Então, ele imprimiu o 3 na tela e já parou, porque 3 é o limite. Então, veja que você pode fazer um exemplo aqui. Ó, se eu colocar x menor ou igual a 10 e somar 2, veja lá o que vai acontecer. Ó, 1, 3, 5, 7, 9. Tá vendo? É conforme você coloca a tua condição aqui. Isso, com o tempo, você vai entendendo aonde que você vai usar, que tipo de sistema você vai colocar isso. Então, com o tempo, isso vai ficando um pouco mais claro, onde é que você vai usar esse tipo de coisa. Então, esse é o for, tá, pessoal? Um laço de repetição básico, né? Que seria, só que extremamente poderoso, né? Então, o for é acredito que seja aí um dos laços de repetição mais usados que existe por aí, né? Então, vamos em frente aí. Vamos pegar agora um comando de repetição que seria o while, né? O while é o mais, vamos dizer, um pouco diferente do for, mas faz mais ou menos a mesma coisa. O que seria o while, né? Então, veja, ele testa a condição while, né, uma condição específica igual a um valor específico. Por exemplo, enquanto x for menor que 3, então, soma 1 na variável x e escreve a variável x. O resultado vai ser o 1, 2, 3, mesmo esquema do for, né? Você pode usar o for na criação de tabelas em HTML, é uma maneira.
um exemplo em for, né? Além disso aqui que a gente está colocando, se você quiser criar, vamos dizer, existem na parte de tabelas em HTML, né? Até nas tabelas HTML funciona mais ou menos como matrizes em matemática, né? Em matriz, você pode utilizar para você criar linhas e colunas. Por exemplo, eu quero criar uma tabela que tenha 10 linhas e tenha 5 colunas. Então, você usa o for, que você vai usar os exemplos, digamos, os laços de repetição para repetir uma quantidade de códigos em HTML, tanto na horizontal quanto na vertical. Porque, assim, ó, uma tabela em HTML, né? Vou fugir um pouquinho aqui do esquema, mas só para responder ali. Uma tabela em HTML, vou colocar aqui ó, um exemplo. Isso aqui seria uma tabela de uma linha e uma coluna, né? Ó. Vou colocar aqui diferente. Vou executar aqui só para demonstrar. Então, veja, ó, tem uma tabela aqui embaixo, né, de uma linha e duas colunas, certo? Está executando aqui embaixo. Então, para eu colocar, eu fazer uma tabela, por exemplo, com mais linhas e mais colunas, eu posso vir aqui e jogar um for aqui dentro, ó. Isso você vai usar em alguns sistemas que você for fazer, você vai utilizar esse esquema de comandos aqui, porque você não vai criar, você vai criar as tabelas conforme digamos, o tamanho dos teus registros na tua tabela, né? Então, por exemplo, aqui, ó, x menor ou igual a 3, x mais mais. Vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Aí eu vou pegar esse código aqui e vou repetir ele aqui, ó. Olha só. Eu tinha duas colunas que eu criei manualmente. E agora eu adicionei mais 3 colunas usando um for na minha tabela. Tá vendo? E ainda eu posso colocar, se eu quiser ainda, a minha variável x aqui dentro da tabela. Olha só que legal. Eu tenho duas colunas, né, manuais, que eu coloquei aqui. Aí depois, eu coloquei um for aqui dentro do HTML para repetir um pedaço de código jogando a minha variável x aqui dentro. Então, eu posso já jogar até mais, né? Olha só, isso aqui pode-se dizer que é um exemplo de você usar o for, né, dentro do HTML. Então, você pode criar tabelas, criar outros códigos, enfim, tem uma infinidade, até divs, né, as divs no HTML, no CSS. Então, você pode multiplicar determinados parâmetros e valores de acordo com a tua necessidade, né? Então, isso aqui é um exemplozinho básico, né, que daria para a gente estar só mostrando como que se usa, né? Então vamos lá, pessoal, vamos para o while agora, né? Como é que funciona o while? O while funciona mais ou menos semelhante ao for, né? Só que ao invés da condição ser ali com um início, um limite, um fim, um incremento, você incrementa no meio aqui do código, né? Então como é que funciona? Então vamos colocar lá, o while, enquanto x for menor ou igual a 3, execute esse código, né? Incremente essa variável. Vou colocar aqui, variável x, vou pular uma linha, testar, pular uma linha aqui também para separar, já estou me perdendo aqui no meio do código. Tirar essas tabelinhas aqui. Vamos lá. Quando o x for menor, vou colocar só menor, né? Menor que 3, como está aqui no exemplo, né? Então incrementa a variável x, que é o mais, que vocês já sabem, né? E manda escrever a variável x. Lembram que a variável pode ser sobrescrita, né? Então vamos lá, no while, né, pessoal, o x igual a 0, ó, eu vou sobrescrever o valor da variável e vou colocar o valor 0. Por que aqui? Como o nosso caso aqui em cima, o valor da variável x tinha acabado em 10, né? Então, nesse caso aqui, ó, o x estava valendo 10. Então, se eu jogar, se eu não colocar essa variável
em 0 de novo, ele nem vai executar esse código, porque ele está fora desse bloco de repetição, né? Então, quando eu defino o valor em 0 aqui, aí ele passa a entrar aqui. Enquanto o valor de x, né, que é o 0, for menor que 3, ele vai incrementar a variável x e vai escrever o x e vai pular uma linha. Então, dá esse resultado aqui embaixo. Explicando. Nesse caso aqui, eu tenho que definir um valor para a minha variável, tá? Defino um valor para a minha variável x que vai começar. Então, ela vai começar de 0. Então, o while quer dizer enquanto, né? Então, o while, vou colocar aqui, while é igual a enquanto. Então, traduzindo, enquanto o x for menor do que 3, incrementa 1 na variável e escreve a variável x e pula uma linha junto aqui. Aqui eu posso usar espaço ou não, é diferente, tá? Ele vai dar o mesmo resultado do nosso for. Perceba que esse bloco de código aqui é um pouco diferente do nosso forzinho aqui, ó. Então, tem casos que você usa o while e tem casos que você usa o for. Vai depender da onde você quer, digamos, utilizar, né? A diferença é que é enquanto, né? Enquanto essa condição for válida, ele vai executar esse código. Ponto. Esse é o esquema. Ok? Então, vamos lá. Esses aqui são os comandos de repetição. Os dois mais básicos que você vai mais usar. Mas eu acredito que você ainda vai usar bastante mais o for. Eu, por experiência própria de meus 10 anos aí, de 12 anos de programação, eu uso, bem dizer, praticamente mais o for mesmo, né?